Paz do Senhor para todos. Alguns cumprimentei mais de perto, outros não. Quero dizer, então, meu imenso prazer de estar aqui nesse sábado, ministrando a palavra do Senhor. E hoje a minha irmã falou assim para mim: Ué, mas você vai ministrar hoje? Eu nunca vi te ministrando de sábado. E o Renan lembrou de mim. Glória a Deus. Deus lembrou de mim. E, e nós estamos aqui na casa do Senhor e nós temos um tema para tratar esse mês. E quando o Renan me disse do tema, eu fiquei bem à vontade, porque é um tema que eu gosto de temas que a gente já viveu, que a gente vive. Eu acho que a palavra do Senhor é testemunho vivo, e eu gosto muito de temas desse tipo, onde você tem experiências que você já viveu. E eu quero agora dizer para você que o tema é aliança, como foi amplamente dito aqui, e alianças e propósitos. Eu vou tratar sobre aliança e renúncia, porque eu acho que a palavra aliança não vem sem renúncia. Eu acho que ela traz aí, o título traz essa palavra renúncia junto, e eu quero que você já se coloque, você já está em pé, nós vamos orar. Senhor Jesus, em nome do Senhor, eu estou aqui na tua presença, Pai, dentro da tua casa, com os meus irmãos, ó Pai. E eu sei, Pai querido, tudo que o Senhor tratou com a minha vida. Eu sei o que o Senhor ministrou, ó Pai, e que eu consigo, ó Pai, transmitir de acordo com a tua exata vontade, meu Pai. Em nome de Jesus, me usa, Pai querido, como canal de bênção nesse lugar, ó Pai. Senhor, que eu consiga, ó Pai, transmitir a tua palavra, fiel à tua palavra. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar. Então nós vamos lá no tema aliança, né? E o homem na vida procura muitas alianças, né? E nem sempre elas são espirituais. Nós vemos e lidamos aí com um monte de alianças que trazem consequências e alianças erradas. E hoje eu quero te chamar a atenção para aliança espiritual. Quero te falar sobre as alianças feitas na Bíblia. E já quero dizer que eu não sei o que foi ministrado em outras ocasiões. Eu não sei o que foi ministrado sábado passado. Eu vi aqui falando que é o tema do mês. Na verdade, eu não estava aqui sábado passado. Mas eu não costumo muito, não tenho muito hábito de ficar procurando pregação, o que foi ministrado. Eu procuro sempre me colocar diante de Deus sobre o que Ele quer ministrar. Então eu não vejo sentido em eu ficar vendo o que foi ministrado, para não repetir uma ministração. Porque se o Senhor quiser repetir, Ele vai repetir. E se semana que vem Ele quiser repetir, Ele vai repetir. E que você tenha isso para a tua vida. Você que ministra, procure sempre no Senhor, nunca procure saber o que foi ministrado, porque o que importa é o que Deus quer para hoje, é o que Ele tem para hoje, amém? E nós vamos então falar de um Deus que faz muitas alianças, e Ele busca aliança com Deus toda hora, né? Deus está ali batendo, 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 e a gente resistindo, resistindo, resistindo. E às vezes mesmo que a gente já tenha uma aliança com Deus, a gente acha que tem o controle na mão, tem o botãozinho, né? Eu tenho aliança, com Deus, mas eu vou controlando tudo. E a gente vai entender que a aliança com Deus não é dessa forma. Eu quero já ir em Gênesis 9:8. Vai ser projetado? Gênesis 9, do 8 ao 16. Do 9 ao 16, tá? Então, declarou Deus a Noé e seus filhos que estavam com ele: Eis que estabeleço minha aliança convosco e com os vossos descendentes, depois de vós, e com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais, todas as feras, todas as criaturas que saíram da arca convosco, todos os animais da terra. Estabeleço minha aliança convosco
tudo o que existe nunca mais será destruído pelas águas do dilúvio. Não haverá mais outro dilúvio para devastar a terra. E Deus afirmou: Eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, para todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal fulgurante da aliança entre mim e a terra. Até o 16. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra e o arco surgir por entre as nuvens, e me lembrarei da aliança que há entre mim e vós, e todos os seres vivos de toda a carne, e as águas nunca mais se tornarão um dilúvio, para destruir toda forma de vida. Quando o arco estiver na nuvem, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos de todas as espécies que vivem sobre a face da terra. Amém? Então nós temos aqui já a palavra dizendo de tudo, de toda forma de aliança que Deus está falando com Noé. E ele diz que ele vai dizendo para ele tudo como vai ser, como é essa aliança, o que vai acontecer, que não haverá mais dilúvio e que não haverá mais uma série de coisas, que o mundo jamais verá uma destruição com águas. E aí a gente vai nessa palavra aliança primeiro para você entender o que é aliança. E aliança é um pacto. E um pacto consiste num acordo entre duas partes. Normalmente é um acordo entre duas partes. Onde sempre se busca num trato aí alcançar algum objetivo. Eu tenho uma aliança na mão aqui. E uma aliança é uma coisa comum, é um exemplo bem comum do que é aliança num casamento. É onde você se compromete com o outro, amar, respeitar, e aquela frase que é repetida todas as vezes. Mas vai muito mais além disso. Que a gente que tem um casamento aí duradouro, a gente sabe que uma aliança num casamento é uma coisa bem mais complicada. É renúncia, são barreiras, e é um pacto entre duas pessoas. E você tem essa aliança por quê? Porque você quer fazer o outro feliz? Não, porque na verdade você busca alguma coisa e você busca ser feliz. Na verdade o que você busca é ser feliz ao lado do outro. Então é uma aliança assim sensacional, porque eu falo que é o maior desafio é essa aliança do casamento, porque é uma renovação, E então todo contrato tem um objetivo, né? E aqui nós vemos nessa aliança e quando tudo foi proposto aí para Noé, desde a construção da arca e de tudo mais, tudo foi dito em detalhes, em medidas, em tudo. E eu imagino o que achavam dele naquela época. Porque ele não questionou, é para fazer assim? A medida é essa? Estou aqui no deserto, eu vou fazer aqui? É aqui mesmo? É dessa forma mesmo? E não houve questionamento. É para fazer, vamos fazer. E a gente questiona muito na nossa vida, né? Eu estudando a palavra, eu me coloquei no lugar. Falei, meu Deus, se viesse para mim essa direção. Porque eu sou bem racionalzinha. Eu tenho que me tratar. Eu sou bem de pensar. Sei, mas sei. Eu olhando hoje para a palavra, eu falei, meu Deus, uma pessoa ouviu uma palavra dessa que era uma loucura. Era uma coisa que ainda ia acontecer. Porque se passaram anos. E ele foi. Ele deve ter sido motivo de risada, piada. Esse cara é um doido, né? Com certeza devem ter zombado até o dia que o Senhor mandou eles entrarem na arca. Aí pronto. Aí essa aliança ficou clara. Que ele entendeu o que era esse pacto que Jesus fez com ele.
que Deus fez com ele. E assim, acredito que na decepção de Deus com o homem, né? Acredito que ele olhou para Noé e viu coisa diferente. Falou: olha, eu queria era destruir tudo, mas aqui ele tem algo diferente. Tanto que ele manda reunir as pessoas da família dele e ele seleciona quem são os que estarão dentro dessa arca, quem são os que não passarão pelo dilúvio. E ele deve ter visto coisa diferente em Noé. E eu estudando a palavra hoje, eu pensei: meu Deus, será que Deus vê algo diferente em mim? Que tanto Deus vê de algo diferente em mim? Que tanto eu tenho sido diferente? E não quero ser diferente por ser a melhor funcionária, por ser a melhor nada. E me veio à memória essa semana, depois que o Renan falou comigo sobre a palavra, e eu falei para ele: tem um tema, porque eu sei que sempre tem um tema. E eu atendo pessoas para financiamento na instituição. E é uma parte até que eu conversando com a Tainá tá aqui, não sei se ela tá aqui. Eu conversando com a Tainá essa semana, eu ainda disse para ela: Deus me plantou nesse lugar estrategicamente. Eu sinto que o Senhor me plantou estrategicamente naquele lugar. Porque eu lido com muitos problemas. E então, assim, existe a necessidade de ter um filtro muito grande de tudo isso, para mim não trazer essa carga para cima de mim, e também para que eu consiga ajudar. Eu lido com pais de medicina que pagam um alto valor e que nem sempre tem esse valor. Às vezes é o sonho do filho, é o sonho da família. E eu recebi uma ligação de uma pessoa, de um pai que eu sei que tem problema. E lá atrás eu já ajudei para a gente conseguir alguma coisa. Porque ele me contava o relato de uma esposa doente, que passou por 9 cirurgias e tudo. E ainda na última cirurgia ele me ligou em novembro do ano passado. E ele falou assim: Heloísa, se Deus quiser vai ser a última. Falei: que bênção. Falei: estou orando por vocês, para que realmente seja. E ele nunca me falou de Deus. Ele nunca me falou de Deus. É sempre aquela frase: se Deus quiser, é esse tipo de coisa. Mas nada com uma aliança. Aí ele me ligou novamente e ele está com um problemaço agora, porque quando ela fez a 9ª cirurgia, ela descobriu um câncer no pulmão. E aí ele me disse assim: eu estou perdido. Eu estou sozinho e estou perdido. Aí eu falei para ele: você conhece Jesus? Sim, eu sei que se não for Deus, mas assim, tipo assim, sim, conheço. E aí? Aí eu disse para ele, eu falei: é por causa de Jesus que você chegou até aqui. Porque você não percebeu ainda que ele está colocando pessoas ao seu redor. Esse sozinho que você está, eu falei para ele: existe um Deus que você precisa buscar, você precisa confiar. Porque ele não quer abrir mão de jeito nenhum da faculdade da menina. E é uma coisa muito triste. E ele disse assim para mim, exatamente essa frase: eu preciso fazer uma aliança com esse Deus. E eu estava já tratando do tema. Então, eu falo que por isso que Deus me coloca lá, naquele lugar. Porque nem sempre as pessoas são sensíveis com a dor do outro. E aí eu compartilhei com ele sobre o meu irmão. Falei para ele: eu também estou passando por esse problema. E talvez eu entenda tanto a sua dor. Falei: porque Deus coloca a gente para tratar com pessoas com a dor que a gente está vivendo. Porque se você for tratar com o outro e você não sabe, você pode até imaginar e você pode tudo, mas não sabe o que está acontecendo ali. Eu sei bem o que ele está passando hoje. Hoje eu sei bem, porque nós estamos nessa luta. E eu quero te dizer que não existe outro caminho que não seja a aliança com o Senhor. E eu não sei o seu grau de aliança com o Senhor. Eu sei que tem muitas pessoas que dizem: não, eu tenho uma aliança com o Senhor.
E eu estou falando de uma aliança como foi feita com Noé. Eu estou te falando de uma aliança onde nada é negociado. Nenhuma medida da arca foi negociada. O fato de Deus falar para ele, eu tenho uma aliança com você, foi o fato dele crer. Então, quando nós trazemos a palavra aliança, nós temos que trazer a palavra fé, renúncia, ela vem junto. Não é possível existir uma aliança com Deus se não existir fé e renúncia. E hoje aqui, a aliança é com você, tá? A palavra vem porque hoje a aliança, esquece o Noé aqui. Apesar de toda a grandeza do que ocorreu. Hoje Deus quer te chamar para esse compromisso, para essa aliança. E eu não sei que jeito você chegou aqui hoje. E eu não estou falando isso porque costuma-se falar isso em pregação. Mas eu estou te falando porque Deus fala forte no meu coração. Ele precisa fazer alianças com pessoas aqui. Pessoas que às vezes até estão por aqui. Mas no momento de se comprometer, não é bem assim. Eu tenho uma aliança com o Senhor, mas eu tenho minha vida. Eu não posso parar minha vida. Eu tenho uma aliança com o Senhor, mas eu tenho um namorado. Eu tenho uma aliança com o Senhor, mas eu tenho o mundo aí fora para viver. Não é essa aliança que o Senhor quer com você. E essa aliança não existe. Nós estamos falando de aliança que Deus fez com várias pessoas. Eu posso citar Noé, Abraão, Davi. Grandes homens de Deus. E eu já quero que você vá pensando aí. O que você precisa para ceder a essa aliança? O que tem te segurado? Às vezes é um namorado. Como que eu vou fazer uma aliança se eu não quero levar um namoro aos moldes do que diz a palavra do Senhor? Como que eu vou tratar aqui na minha empresa? Como que eu vou fazer uma aliança com Deus se aqui na minha empresa o negócio não é assim? Impera mais o jeitinho brasileiro do que tudo, que qualquer outra coisa. Então, eu quero te trazer a profundidade dessa palavra aliança com Deus. Não brinca com a aliança com Deus. Se você decidir por ela, você saiba que a aliança é um pacto. Nós temos, quando nós falamos dela, nós temos que falar que envolve compromisso. E não é tudo que você quer, e não é tudo que você acha que pode. Muitas vezes eu traio, e eu vou ter aliança com Deus como? E às vezes eu traio a minha esposa, e às vezes eu traio meu amigo, e às vezes eu traio meus pais, e às vezes eu traio a minha igreja, às vezes eu traio o meu pastor. Como que eu posso dar esse passo de aliança? E eu quero te dizer que é uma limpeza total, é uma limpeza profunda. É um passo sério, não é brincadeira. E quem vive uma aliança com Deus não vive em função de coisas. Vive em função da aliança. Eu já ouvi várias vezes o pastor Veronese falar sobre renúncia. Várias vezes. Que ele podia estar lá na frente. Que ele podia estar lá no estado dele. Mas existe uma renúncia por causa de uma aliança. Existe na minha vida renúncias por causa de uma aliança. Que eu não negocio. Estava conversando essa semana com uma pessoa ainda que dizia sobre quão bom é você ver os filhos criados de uma forma, com uma aliança. Qual diferença faz isso hoje? E eu lido com esse pessoal que tem filhos sem regra, sem nada. Não existe mais nada, regra, submissão, respeito.
palavra que você lembrar aí, não existe. E eu louvo a Deus, porque uma vez houve uma aliança na minha vida. E eu consegui transmitir isso para minhas filhas. E hoje existe temor ao Senhor. Isso faz toda a diferença dentro da minha casa. Então, você vai dizer, mas se eu tenho uma aliança, então eu não posso mais nada. E eu quero te dizer que aonde você vai, você leva a tua aliança com o Senhor. Se você está lá no teu futebol, você vai levar a tua aliança com o Senhor. É lá que você vai mostrar quem você é. É sendo gentil, é não querendo ganhar todas, é entendendo que o adversário também tem a vez dele, que a vitória nem sempre vai vir. Do jeito de eu entrar na jogada, é um jeito de eu mostrar que eu tenho aliança com o Senhor. Como eu tenho sido gentil? Eu tenho aliança aqui dentro da igreja? Quando eu estou lá no salão de cabeleireiro, eu tenho que mostrar minha aliança com Deus lá dentro. Porque se eu entrar na rodinha da fofoca, no mundo dos escarnecedores aí, me desculpa, a tua aliança é vaga. Eu quero que coloque agora para mim, por favor, 1 Coríntios 10, 31. Assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Não tem separação. Não tem o que você está fazendo que não seja para glorificar o nome do Senhor. Não tem aqui, eu tenho, ali eu não tenho. Minha aliança vai até aqui, daqui para frente não vai. Daqui para frente não dá. E há poder numa aliança com Deus. Talvez você não conheça o poder de uma aliança com Deus dentro da tua casa. Às vezes as coisas estão muito bagunçadas por lá. E você não sabe por quê. Às vezes as coisas estão muito bagunçadas na tua vida. E você não sabe. Oh, mas eu tenho levado até legal. Sabe? Estou indo bem até. Mas você não sabe o peso que é uma aliança com Deus. Por diversas vezes na minha casa. Por diversas vezes. Eu pude olhar e falar só o Senhor. Para ter feito isso. Para olhar para situações, tem ocasiões que eu olho para trás e eu falo, como nós chegamos até aqui? Como que foi? Não existe outra forma que não seja a nossa aliança com o Senhor. E uma pessoa que tem aliança com Deus, ela é uma pessoa empoderada. Está tão na moda esse, empoderamento aí. Eu quero ser empoderada dessa forma aqui. Sabe? E vão pensar por aí, essa aliança te deixa forte, te faz romper, te faz viver sobrenatural. Ah, porque o outro tem experiência de sobrenatural com Deus e eu não tenho? Qual é a sua aliança com Deus? Porque tem gente que paga muito preço. Eu não vou citar nomes, mas aqui na igreja eu poderia dar uma lista de pessoas que pagam o preço. E que eu fico de queixo caído. Eu falo, olha, sinceramente, Deus, eu quero ser assim. E a pessoa que tem uma aliança com Deus vai muito mais além. Pode romper, não vai romper com as amarras de Satanás. E aonde o diabo achava que ele mandava, ele não vai mandar. Depende da tua aliança, depende da tua posição. Para você romper com isso. E ali Noé, voltando à história de Noé, idoso, construiu uma arca de
dimensões gigantescas. E eram as medidas exatas que Deus deu. E elas foram 100% apropriadas. E eu volto a dizer, ele não questionou nenhuma. Ah, mas aqui poderia por isso aqui. Não, ele foi na direção de Deus. E há pouco tempo aí, há uns anos atrás, aí tentaram não, chegaram a fazer aí um modelo da arca. Nas mesmas medidas. E me parece que deu certo. Não tenho total informação, mas parece que deu certo. Porque seguiram as mesmas medidas de Deus. E aí vem Abraão. Vou falar de outra aliança belíssima. Cem anos, um filho. E a partir daí, em nome de toda essa aliança que foi feita, é gerada uma grande nação, Israel. Onde se tornou uma potência. Potência militar, potência em tudo. Tecnológica. Porque aqui houve uma aliança com Deus. Aí nós olhamos para o Brasil hoje e falamos, estamos assim por quê? Estamos brincando de fazer aliança com Deus, né? Meu Deus. E aí tem Moisés. Com 80 anos, ele lá no deserto, cuidando de bicho. E Deus fala, vai para o Egito. E chega ele lá, sem questionar, fala com o faraó. E o Egito, na ocasião, seriam os Estados Unidos daí. Então ele vai falar com o presidente dos Estados Unidos, né? Vamos para o faraó. E ele chega lá. Feito o homem poderoso, fala, é assim, é assim, é assim. Porque eu tenho uma aliança com Deus. Porque o meu Deus mandou. Você entende a grandiosidade de tudo isso? Você entende o tanto que você esbarra em pequenas coisas? Porque eu e você questionamos muito. A gente sempre tenta ajeitar. Ah, mas eu vim aqui no culto, a palavra foi essa. Mas poderia ser assim, assim, assim. E com você? O que Deus vai fazer nessa nova aliança que Ele pretende? E eu já vou te falar, se você acha ali que você já fez uma aliança com Deus, mas que se diante desses exemplos todos aqui, você olhou e falou, nada a ver. Você precisa de uma aliança com Jesus. Projeta para mim Gênesis 12. Eu vou ler do 1 ao 3. Então, o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e dirige-te à terra que indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, será tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Volta no 2 para mim. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome e serás tu uma bênção. E essa palavra bênção aí, poderia ter falado, farei de você uma pessoa rica, farei de você um grande, te darei poder, te darei tudo. Não. Será uma bênção. E hoje em dia tudo é transformado, né? Toda bênção é transformada em dinheiro.
Tudo que a gente vê de bênção, a palavra ali não fala nada disso. Mas será tu uma bênção? Você tem sido bênção na vida das pessoas? Você tem sido bênção aonde você tem passado? Sabe? É um legado muito forte. Se você morrer hoje, como as pessoas lembrarão de você? Essa bênção? E a palavra, ela vem, ela mexe muito com a gente. Quando você está preparando a palavra, ela mexe muito, mexe muito. Essa história de que Deus prega primeiro para você ministrar para o outro, é total, é isso mesmo. É assim mesmo. Então, a aliança aí foi feita com Abraão. Por que Abraão? Por que eu estou citando o exemplo de Abraão? Tem tantas alianças que foram feitas. Porque a palavra de Deus mesmo diz que ele era o pai da fé, era o amigo de Deus. E eu estou citando essa palavra porque eu quero ser chamada de amigo de Deus. Eu quero chegar nesse nível. E eu busco no Senhor sempre. Senhor, me dá um nível maior. E aí, para mim, chego na renúncia. Para mim é a principal da aliança com Deus. Não existe aliança sem renúncia. Abraão podia ter questionado. Mas escuta, o senhor vem, eu com 75 anos, lá na minha mocidade, quando eu estava com 22, cheio do vigor, cheio de tudo. Agora o senhor manda sair da minha casa, manda sair da minha parentela. Podia ter questionado. Porque Deus falou para ele, eu ainda te mostrarei. Vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Olha a incerteza de tudo isso. Mas olha a certeza de tudo isso quando se tem uma aliança com Deus. Ele podia ter dito que não ia. Ele não era mais um moço, não era para ele, que era para o outro. E a gente faz isso sempre. Não é para mim, é para o outro. E hoje eu quero te perguntar o preço que você paga hoje pela obra de Deus. Qual é o sacrifício que você faz por Deus, por Jesus hoje? Que tanto você tem andado, que tanto você tem caminhado um pouco a mais. Ah, você dá o dízimo, dá a oferta, tudo bonitinho. Esse é o meu sacrifício? Repensa. Será que isso significa renúncia? E eu sei que eu preparando a palavra, eu fiquei diante desses homens de Deus aqui, dessas pessoas que Deus fez uma aliança maravilhosa. Até hoje nós olhamos e nos deslumbramos com tudo que foi feito. E eu fiquei com essa sede de dizer para o Senhor, apesar de eu já ter uma aliança, eu quero um nível maior. Eu vou buscar um nível maior, eu não sei você, mas eu vou buscar um nível maior de aliança com Deus. Eu quero viver experiências sobrenaturais. Deus tem me dado experiências, mas eu quero viver mais. E eu não sei você, o que você decide hoje. Não sei o teu grau de aliança com Deus. Não sei o quanto que você acha que tem e não tem. Mas a palavra hoje te confronta. Faz essa reflexão na tua vida. E busca aliança plena com o Senhor. E eu costumo dizer isso em todas as ministrações. Não é para a Bíblia, é para você. É para mim. Não é para a gente ficar lendo aqui, se lembrando do que aconteceu. Não, é para nós. Amém? A palavra que eu tinha para hoje. Que Deus tenha falado no seu coração e ser tu uma bênção. Amém?